É por amar muito que eu consigo entregar tudo que eu entrego profissionalmente. Só que eu sei que amor não é suficiente, né? Se eu não amasse desse jeito, pessoas, trabalho, tudo, eu não seria sustentável em nada que eu faço, sabia? Todo dia eu olho pra mim e falo assim, por que você, Monique? Por que você, Inventivos? Por que você, empresa que eu investi? Se eu olho e não consigo responder o porquê você, ou fico na dúvida, é tchau. Tanto que ano passado eu limpei uma parte do meu portfólio de empresas assim, que eu não sabia mais como responder. Por que essa empresa tem que ficar comigo? Aí eu falei, gente, valeu, tchau, beijos. Vamos encerrar aqui a nossa parceria. O dinheiro que eu coloquei continua, tá tudo bem. O resto eu não vou colocar porque tem que romper. Eu não sei mais responder porque você tem que estar comigo. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso, porque a gente vai empurrando profissionalmente, relacionamentos também, é assim, né? Quem vai estar lá depois de 24 horas para segurar essa chefa? Gente, quem me segura no final do dia é quem tá em casa comigo. Quem tá em casa comigo é o Lucas. Tipo, eu sou completamente apaixonada por Lucas. Eu acho que o Brasil todo já sabe disso. Claro, minha gente, todo mundo tem traumas, tretas, BOs, porque somos pessoas pretas. Mas não vai ser a cicatriz que vai definir a minha identidade. Eu prefiro ser lembrada por uma pessoa que sim, eu sou foda mesmo nos negócios, eu sou investidora, sou tudo isso, mas eu amo radicalmente e intensamente. Sabe? Dá pra fazer os dois. Não existe amor ou e aqui, amor ou negócio, é amor e negócio. Eu choro, eu moro hoje em Salvador, São Paulo e Barcelona. E aí eu tô com muita saudade, eu tô chorando no aeroporto. A tripulação já me conhece, porque eu pego o voo sempre no mesmo dia, horário, etc. E pergunto se eu quero os 2 sorvetes. Porque já sabe que eu vou chorar, entendeu? E tá tudo bem. Eu não tenho essa casca de... eu tenho que mostrar que eu sou Big Boss. Eu tenho que fazer um trabalho bem feito, que bom que meu trabalho bem feito tem gerado os frutos e reconhecimentos legais, que eu não preciso me preocupar com conta de energia, com aluguel. Eu trabalho com décadas. Virginiana com touro, minha cabeça é uma planilha. Dos 16 aos 26, eu queria ser reconhecida como uma pessoa que consegue fazer as coisas funcionar. Chegou aos 26 anos, eu falei, agora a próxima década é investidora. Eu comecei a criar patrimônio, e eu posso investir sem prejudicar o meu patrimônio, tudo bem. Claro que eu não imaginei, vou ser Shark, nem passava pela minha cabeça. E dos 36 aos 46 eu quero academia, assim. Eu amo a universidade, eu amo escrever. Meus pais fizeram um bom trabalho, sabia? Minha mãe foi empregada doméstica, meu pai é segurança de prédio de residencial que eu posso comprar apartamento, sabe? Eu não sei esse lugar sofrido. Posso estar romantizando também. E que bom que eu esteja romantizando, porque eu consigo imaginar e sonhar. Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Esse é o Todo Dia História Negra e eu sou Roger Cipó. Eu viajo pelo mundo te apresentando histórias para inspirar, potencializar sonhos e fortalecer as nossas conexões. Aperte os cintos e embarque nessa comigo, porque o mundo é feito de histórias e boas histórias podem transformar o mundo. Vem comigo. Oh, que massa. Vou olhar pra você, né? Você prefere? Tá bom. Eu sou Monique Evelyn, sou filha única de Neuza e Ari. Sou de Salvador, eu amo falar isso. E que eu sou Nordeste 2 vezes, porque eu nasci no bairro chamado Nordeste de Amaralina e rodei aí pelo mundo. Sempre rodo o mundo, mas eu volto. E tenho atuado em coisas interessantes da comunicação e no mundo dos negócios. Eu amo qualquer coisa e o universo da música. Como filha única, eu sempre fui uma criança também um pouco à frente do tempo, que era bom e ruim. Bom porque eu comecei a ler muito cedo, escrever muito cedo, 4 anos já estava fazendo tudo. Ruim porque minha maturidade chegou antes do tempo, sabe? Então todo mundo assistia desenho, assistia jornal, por uma questão de gosto. E meus pais me obrigavam a fazer coisas de criança, inclusive. Sair pra rua, por exemplo. Já estudou, já tem prova, já fez a prova. Vai pra rua. Eu lembro que eu criei com meu pai e alguns amigos da rua um violão de papelão para ter certeza se eu queria mesmo um violão ou não. Então primeiro eu criava para depois ver se era isso que eu queria no final do dia e não agir por impulso. Minha rua era sem saída, então eu podia ficar desbravando lá o que eu quisesse, porque era sem saída. Meus colegas, eu tinha uma média de 6 amigos na rua, assim, de crianças mesmo. Cada um foi para um caminho diferente.
todos da rua estão vivos. Em algum momento, eu fiquei na dúvida se eu tinha vergonha ou orgulho de morar no Nordeste de Amaralina. Muitos artistas saíram de lá, capoeiristas, ferve culturalmente, mas a TV não mostrava isso, né? Então, quando você é criança ou adolescente e estuda num bairro, por exemplo, eu estudei no ensino médio, era estadual, o colégio estadual Tales de Azevedo, mas era um colégio considerado que a gente chama de coxa, porque, inclusive, a maioria das pessoas não saíram de escolas públicas para estudar no Tales de Azevedo. Saiu do colégio particular, estudava no Tales de Azevedo, os professores eram de colégios particulares, era grudado em um colégio particular e num bairro considerado nobre. Então, como é que você chega no colégio e fala que você nasceu no Nordeste de Amaralina? E as pessoas não entendiam isso. Eu cheguei falando, nossa, claro, eu nasci no Nordeste de Amaralina. Não, mas eu vi isso na TV, então eu ficava na dúvida se era para ter orgulho ou era para ter vergonha. E chegou um momento que, sabe, foda-se, né? Quem vive a realidade sou eu sei exatamente as potencialidades do bairro. Tava com 14 anos, eu entendi que se eu não honrasse o lugar de onde eu vim, ninguém ia fazer isso por mim. Independente se eu estava num lugar nobre ou não. Mas toda a minha infância, considerando meus pais, tá virando quase uma sessão de terapia isso aqui. Mas considerando meus pais, eles me deram o que eu sempre digo pra mim, hoje, e consigo traduzir um pouquinho, que é assim, mesmo nascendo e crescendo no Nordeste de Amaralina, eu sempre tive direito à cidade, né? Eu sempre circulei. Eu sempre soube onde era o Pelourinho, Farol da Barra, todos os pontos turísticos, e fazia questionamento do porquê tem pessoas que conseguiam morar no Corredor da Vitória e na Barra, e outras moravam no Nordeste de Amaralina. E meus pais explicavam do jeito deles. E ali eu fui entendendo que o mundo não era justo, e eu poderia ser uma pessoa justa daquilo que eu acredito, né? Meus valores, princípios, etc. Isso é justiça pra mim. Sempre que eu posso, eu volto no Nordeste. Porque é meu lugar de oxigênio, né? O nosso cotidiano é ordinário. É assim mesmo, é calmo, às vezes tem um BO ali, ok, mas não tem muita coisa em relação a isso. De vez em quando tem alguns picos do extraordinário. Mas o dia a dia não é assim. E a gente fica buscando o extraordinário o tempo todo. A amizade é uma coisa que eu valorizo assim num nível que eu não sei nem explicar. Eu sou casada agora, né? Mas eu namoro com o Lucas tem 10 anos. Casei tem 2. E eu lembro que eu conversei com ele sobre isso. Assim, eu sou muito fiel aos meus amigos. Homens e mulheres. Ponto. Isso da amizade é o nosso porto seguro, gente. No final do dia, não preciso ter milhares de amigos, mas eu sei quem vai entrar na minha casa. Não à toa, quando eu crio um projeto público, festivo, se chama Amigos da Casa por isso. Porque é o momento de celebrar uma vez por ano com os meus amigos. Aos 14, quando eu começo a fazer violão clássico, escola de música, eu falei, cara, isso é legal. Eu lembro que eu tinha uma apresentação para fazer, tudo pronto, só que minha mãe tem anemia falciforme e ela teve uma crise de dor absurda. Então, como é que eu vou fazer uma apresentação com minha mãe no hospital, né? Impossível. Mesmo ela falando que eu tinha que ir, enfim, não fui. E ali eu fiquei pensando, cara, que vida maluca, eu gosto muito disso, mas também não consigo me ver profissionalmente fazendo isso. E dos 14 aos 16, eu falei, cara, tem alguma coisa em mim em relação à voz, à comunicação no final do dia. Só que no colégio eu não tinha esse espaço também, né? No terceiro ano do ensino médio, eu resolvo me juntar com alguns amigos para criar o Grêmio Estudantil no colégio, chamado Desabafo Social. E ali eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que eu gosto. Comunicar, conseguir liderar de algum jeito aquele movimento. Só que ao mesmo tempo, mesmo tendo 16 anos, eu sabia que ia chegar um momento que eu teria que pagar minhas contas na vida. Eu falei, não dá pra ser só o Grêmio Estudantil e todo mundo achar que é oba-oba. Termino o colégio, continuo com o nome Desabafo Social. Pergunto pra todos os colegas, gente, temos que criar alguma coisa além do Grêmio Estudantil. Todo mundo focado na faculdade, eu também estava focada na faculdade, mas resolvi criar algo a partir disso e surge o Desabafo Social muito como um laboratório de tecnologias sociais na educação, nos direitos humanos e na comunicação. E com o Desabafo Social eu começo a prestar serviços, né, para as grandes empresas na área de consultoria mesmo. E ali eu descobri, e eu falei uma frase para minha mãe, que ali naquela época eu já tinha feito
Eu era jovem aprendiz. Foi uma péssima experiência, inclusive. Fiquei apenas 3 meses, pedi demissão. Não era aquilo que eu imaginava. Falava que era para ser assistente administrativa e no final do dia eu estava enrolando papelzinho de supermercado. E eu viro para minha mãe e falo, olha, eu não sei o que vai ser da minha vida profissional. Mas eu sei que eu não vou enviar currículo para ninguém mais. Agora, eu preciso criar alguma coisa que eu aceite os currículos e contrate as pessoas. Como? Não faço ideia do que vai ser. E meus pais toparam, sem a gente saber o que seria. E nessa de não vou enviar currículo, continuo desabafo social, consultoria, UFBA, que tinha que terminar a faculdade. E eu termino em 2016, setembro de 2016. E ali começa convite de palestras, enfim. E eu estava em São Paulo nesse período e eu fui visitar um amigo na Rede Globo. Tomamos um cafezinho, etc. E eu falando, cara, amanhã tem uma palestra, assim, assado, explicando um pouco. E ele perguntou pra mim, aí, como tá o desabafo social? E eu explicando. Só que enquanto eu falava, eu tava na padaria da Globo, ao lado de mim tava Caco Barcelos, né? Aí eu olho, gente, Caco Barcelos está aqui. E ele tinha feito uma reportagem naquele período do mapa da violência. E eu achei incrível, assim, foda. Falei, cara, depois eu falo com ele. E focada aqui na conversa com meu amigo. Só que Caco estava focado na minha conversa. Aí eu falei, gente, ele tá ouvindo a minha conversa, e agora? Ele levanta e pergunta pra mim se eu já tinha pensado em trabalhar na TV. E eu falei, gente, não, né? A pergunta era, você já pensou em trabalhar na TV? Não, fim da conversa. Só que meu amigo falou, não, já pensou sim. Inclusive, aí começou a me vender. E ele começou a falar, tudo mais. Aí Jana, que estava do lado, que trabalha no Profissão Repórter também, falou assim, olha só, se você pensar e topar, aproveita e tira o MTB, que aqui em Salvador é DRT, enfim. Que aí garante que você realmente atue na área de jornalismo, porque eu não formei em jornalismo. Eu me formei... O nome é grande. Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, com ênfase em Política e Gestão da Cultura. E nessa época eu já ia pro mestrado. Só que Caco chegou antes, aí deixei o mestrado para depois, tô fazendo agora. E eu chego em Salvador, falo assim com o Lucas, meu marido, né? Caco me parou, perguntou se eu queria trabalhar na TV, se eu já tinha pensado em trabalhar na TV, eu disse que não. Ele, você é maluca? Tira o MTB logo, tudo mais. Vou correndo, tiro o MTB e fico assim, tá, e agora eu faço o quê? Se eu não pedir o número de Caco, como é que ele vai saber que realmente eu quero? Vou mandar uma mensagem? Não, ele não tem nem rede social. Eu vou voltar na Globo pra implorar pra ele falar comigo? Como é que eu vou fazer isso? E nesse dia ainda, eu fiquei assim meio aérea, tipo, é verdade, não é pegadinha. Porque eu tava numa mesa comendo meu pão de queijo. Eu vou pro quarto andar, eu tenho uma história muito linda com o time inteiro do quarto andar. Inclusive, uma das pessoas virou minha madrinha de casamento, a Marissá. E eu chego lá pra uma outra reunião, e aí fala assim, Monique, vai ter o Globo Lab do Profissão Repórter, e a gente gostaria que o Desabafo Social se inscrevesse para ser mentorado pelo Profissão Repórter. E ali eu fiquei assim, gente, eu não sei se eu vou participar. Ah, mas por quê? Você faz muita coisa aqui com a gente da Globo e tal, na área de responsabilidade social. Aí eu falei, cara, se for verdade o que o Caco Barcelos falou, eu acho que eu fui convidada para o Profissão Repórter. Então, se eu aceitar, se der certo, eu vou mentorar os projetos de comunicação que estarão no Globo Lab. E aí, Viridiana, na época, fala assim, não, mas é sério, você vai para a Profissão Repórter? Eu falei, eu não sei o que aconteceu ali. Então, se der certo, eu acho que eu vou estar no Profissão Repórter, gente. Faço tudo, e aí, em dezembro, o Caco me liga. O telefone toca. Aí eu falei, gente, é o número de São Paulo, quem é? Aí eu atendo, oi, tudo bem, Caco Barcelos? Eu falei, gente, é verdade, meu Deus. Aí eu falei, oi, Caco, tudo bem? Então, você pensou? Seu amigo estava aqui comigo e falou. Aí eu falei, gente, ele realmente, Leandro Castilho é o nome dele, ele realmente foi atrás de Caco para confirmar que eu queria e estava só nervosa. Aí eu falei, cara, eu pensei, tirei o MTB, entendeu? Estou pronta para ir para Profissão Repórter. Fui para São Paulo, fiz a reunião, contratada. Em janeiro estava gravando a minha primeira reportagem. E em março de 2017 eu estava fazendo o Globo Lab do Profissão Repórter, dessa vez como mentora. Então eu pauso o desabafo, deixo outras pessoas tocando, pauso, vou para Profissão Repórter. 1 ano e meio depois peço demissão, porque eu não me vi no Profissão Repórter. Uma coisa é me ver na TV.
Outra coisa é no formato de jornalismo investigativo. E aí Lázaro Ramos chega pra mim, eu não sei nem se ele lembra disso, ele foi me visitar na redação, e aí ele fala assim, você tem 22 anos ou tem 60? Aí eu falei, meu Deus, eu tô acabada, o que foi que aconteceu? Você tá muito cansada. E eu estava exausta, porque as temáticas são pesadas. E eu, assim, eu sinto literalmente muito. Do jeito que eu amo radicalmente, sou leal radicalmente, eu também sinto e sofro muito. E eu estava sentindo tudo isso quando eu gravava. Eu fiz muitas reportagens, assim, difíceis pra caramba. Fiz feminicídio e desmaiei, né? Eu fiz racismo e chegou um momento, gente, eu quero fazer sertanejo. Aí fiz sertanejo. Aí no feminicídio, o cara, eu gravando, e quando o Caco falava, ele ficava de boa. Quando era eu, ele vinha pra cima. Então não tem como não somatizar isso no seu corpo, na sua alma e achar normal. Então eu peço demissão, foi muito sofrido, foi um ritual, fui na casa de Caco, a gente jantou pra pedir demissão, porque eu sofri pra pedir demissão, não foi fácil. Amo Caco, a gente continua amigos, todo mundo lindo, maravilhoso. Saio da TV e falo, gente, eu não vou fazer mais jornalismo investigativo, não consigo. Mas também o desabafo tinha um prazo na minha vida. Aí eu crio outros negócios, viro sócias de agências em São Paulo. Aí vem a pandemia e eu decido sair de todas as agências. Falei, gente, foi massa ser sócia de grandes agências de São Paulo, mas não sou eu. Eu não acredito nesse modelo. Não consigo. Não consigo. Todo mundo entendeu, foi ótimo. E eu falei, quer saber? Eu só consegui empreender e fazer as coisas que eu faço muito no feeling e pedindo ajuda a pessoas que eu acreditava, depois fiquei frustrada. Como é que seria se eu compartilhasse só a realidade? Porque no palco todo mundo é lindo. No palco é assim, ai, brotei do nada. Não brotei do nada. Foi muito pau, entendeu? As pessoas vão ligar para outras para destruir você. Vai ter rasteira e você vai ter que lidar com isso emocionalmente. E você não vai expor isso. É pior. Você sabe que a pessoa tá errada, você tá vendo tudo acontecer e você vai ficar calada. Essa é a realidade do mundo dos negócios. E a gente só fala, ai, que legal, você vai faturar. Essa é a parte ótima. Mas isso é só a cereja do bolo. Então resolvi criar Inventivos depois dessa loucura toda, muito para ser esse lugar de como é que a gente compartilha o conhecimento, mas também gera conexões, porque conhecimento por conhecimento tanto faz, e agora com AI tudo é commodity, mas gera conexões com as pessoas certas, grandes empresas e afins, e por último faz um investimento. E foi isso que fez assim, tá, Monique, é isso que te dá tesão. Agora, se você voltar para a TV, que seja nesse lugar de educação e entretenimento. E aí surge Self-Made Brasil, antes do Shark Tank e depois Shark Tank. O papel da amizade, todo mundo que tá ao meu redor, nos dias que eu não consigo, eles conseguem, de algum jeito. Não importa. Nos dias que eu ligo assim, gente, não dá. Dá. Eu não vou em pessoa fazer aquilo. Mas eles vão, cara. Isso é genial. Eu não preciso ser amiga de ninguém pra reconhecer, cara, você é foda. Você faz um excelente trabalho. Eu tenho tantas sombras. Então, se você vai ver essa sombra toda, você vai ficar. E meus amigos ficaram quando viram a pior parte de mim. A pior de todas. A pior face de Monique Evelyn já foi vista e desmascarada pelos meus amigos e eles ficaram. Que teve uma pessoa que tentou muito com que eu entrasse num programa de TV específico. Ela tentou por 4 anos antes de acontecer. Aí depois que tudo aconteceu, que eu estou aqui hoje, etc., ela fala pra mim os bastidores. Eu falei assim, cara, você tá tentando há 4 anos, não é possível. Então você sabia, primeiro, que eu tinha dinheiro. Segundo, que eu tinha capacidade de fazer os investimentos que eu faço. E outras pessoas não acreditaram nisso. Então, muito obrigada. Então, essas pessoas estarão por aí. Que eu preciso me apegar a essa galera que fala bem, pô. Porque senão, imagina que vida de merda. Assim, a vida, a gente tem um tempo limitado. Independente se vai ser 1 ano, 2 anos, 100 anos, não importa. E a gente se apegar só à pior parte do outro. Assim, tô nem aí. Eu tô nem aí real. Eu tenho um ouvido assim, ó, foda-se. É muito esforço. Eu preciso colocar meu tempo, minha energia, meu dinheiro em coisas que eu realmente veja que vai funcionar.
O tempo é limitado, é perecível e eu não tenho isso pra gastar. Meus pais fizeram um bom trabalho, sabia? Minha mãe foi empregada doméstica, meu pai é segurança de prédio de residencial que eu posso comprar apartamento, sabe? Eu não sei esse lugar sofrido. Eu não sei, gente, eu não sei. E eu lembro que toda vez que chegava um jornalista querendo essa narrativa de você nasceu no Nordeste de Amaralina, lá um bairro pobre, periférico, é isso mesmo. Só que não foi a minha realidade. E tem um lugar também esse lugar do amor, sabe? Amor romântico mesmo, de tipo, sou completamente apaixonada por Lucas. Eu acho que o Brasil todo já sabe disso. Meus pais são desse jeito, de demonstrar carinho, afeto o tempo todo. De falar te amo, de abraçar, de beijar. Eu sou uma pessoa que não abraço muito, confesso. Mas meus pais são. Então eu cresci nesse universo de amor e tudo mais. E quando a gente vai para temas bem complexos mesmo, por exemplo, solidão da mulher negra, vou continuar falando sobre isso. É a realidade que isso existe até hoje, ponto. Não estou aqui dizendo, não é porque você agora é casada. Só que na minha jornada, eu não tive essa solidão. E a gente não fala sobre isso abertamente, sabe? As mulheres negras que têm um casamento afrocentrado, que não tem BO, meu amor, é um amor calmo. É um amor calmo, saudável. Eu não sei o que é brigar. Eu não sei o que é aumentar a voz. Eu aceito ser amada também. Tipo, nossa, Lucas é massa mesmo, é isso. Não tem treta, gente, essa é a realidade, entendeu? Meu amor, é calmo. E é isso. Tem que ser uma zona confortável mesmo. De abraço, eu sou acolhida. Eu tenho um conforto na minha vida pessoal e profissional. Porque é exaustivo ficar correndo por aí, do tipo, não, temos que agora, temos que nada. Eu não tenho essa casca de... Eu tenho que mostrar que eu sou big boss. Do mesmo jeito que eu ligo pras amizades, assim, né? Voltando à amizade. Eu já fui cuzona. E eu liguei pra pessoa, desculpa, eu fui cuzona. Assim, não percebi, cara. Eu fui cuzona. Entendeu? Mas eu não vou perder você. Porque eu não vou desistir de quem eu amo nunca. Duas coisas que eu não vou fazer, assim. Não vou fazer. Desistir de quem eu amo. Não importa se a pessoa tá puta comigo. Se eu fiz alguma coisa, como é que eu vou corrigir? A gente vai resolver. Então eu não vou desistir de quem eu amo. E eu não vou chegar atrasada na vida das pessoas que eu amo. Minha mãe ficou na UTI em abril do ano passado e eu gravo Shark Tank Brasil em maio. E aí eu avisei o time, eu falei, gente, eu amaria fazer o Shark Tank de novo. Mas eu tô com minha mãe na UTI, é isso. Não tem conversa, minha mãe tá na UTI. Se ela não sair, se ela não for pra casa, se nada, não tem como eu gravar. Aí minha mãe saiu uma semana antes, a gente ficou monitorando e tal, ela tava andando, tava tudo certo. Passei o Dia das Mães com ela e eu lembro que eu embarquei na madrugada pra tentar chegar no estúdio e gravar. Na trave, assim. E que bom que a Sony topou ser tudo na trave, porque é isso. Era não. E aí só no domingo, no Dia das Mães, que eu vi minha mãe bem, em pé, fazendo as coisas, que eu falei, eu consigo ir. Só que toda a folga que eu tinha, fazia bate-volta em Salvador. Domingo tem folga. Saía do estúdio, vinha pra Salvador, voltava na segunda de manhã cedo, ia direto pro estúdio e gravava. Amar é fácil, entendeu? E eu acredito nisso. O amor é fácil. Se você tem dúvidas, fica receosa, porque eu não sei. Não é amor, gente, é qualquer coisa, porque amor você sabe. O sim é fácil, então amor pra mim é muito fácil. Também aprendi com meus pais isso aí. Porque é fácil, não tem questionamento, não é um... Quando eu beijei Lucas pela primeira vez, eu liguei pro meu amigo e padrinho de casamento também, que foi. E que eu falei assim, olha só, encontrei o amor da minha vida. Ele, tá bom. Falando sério, cara, eu vou casar com ele. Porque assim, foi tão foda tudo, foi tão incrível. Que eu não senti isso com ninguém. Eu estou falando que é ele, o nome dele é Lucas Santana. Eu vou casar com ele. Foi o primeiro beijo, só isso. Aí quando eu casei, ele chorava tanto que ele lembrou disso. Que eu falei que eu ia casar. Porque pra mim é fácil. Se eu não amasse desse jeito, pessoas, trabalho, tudo, eu não seria sustentável em nada que eu faço, sabia? Acho que eu não estaria conversando aqui com você. E a outra coisa é de acostumar a dar certo. Eu realmente falo isso todo dia. Se acostuma a dar certo, Monique, porque tem dias também que não é assim não, viu? E tem um lugar, por ser talvez isso, virginiana, eu escrevo absolutamente tudo que eu penso. Tudo. A Inventivos foi escrita em 2017. Eu estava no Profissão Repórter. Quando eu escrevi o termo inventivos e o que seriam inventivos.
2020 que eu lanço a empresa. Tipo assim, eu já acordei, eu escrevo tudo. Tem um livro que eu vou lançar, deixa eu ver se eu vou falar. Um livro de amor. Que eu comecei a escrever no avião, em blocos de nota, enfim. Sem internet, inclusive, porque é isso, né? Tudo é AI agora, eu gosto de escrever. E uma das coisas, assim, independente se eu vou ganhar dinheiro ou não, eu vou continuar escrevendo, sabe? Que eu gosto muito. E surgiu esse livro, que é uma declaração de amor pública, com uma pessoa, o prefácio de uma pessoa que eu amo muito, essa irmã, de novo. E que ela escreveu uma frase que me bateu tão... Falei com ela assim, cara, eu levei pra terapia, eu tendo consciência de tudo, que ela diz mais ou menos assim, quem vai estar lá depois de 24 horas para segurar essa chefa? Gente, quem me segura no final do dia é quem tá em casa comigo. Quem tá em casa comigo é Lucas, cara. E o livro fala sobre esse romance, esse amor romântico mesmo, e ao mesmo tempo fala da parte profissional, desse equilíbrio. Eu não abri mão de nada para ficar com o Lucas. Assim como ele não abriu mão de nada para estar comigo. Ele quis fazer o MBA dele fora do Brasil. Tamo junto. Apoiei em tudo. Assim como ele me apoiou, que eu não ia ficar lá 24 horas. Que eu ia ficar 15 dias lá, 15 dias no Brasil. E é isso. E tiveram dias que eu não embarquei, porque eu resolvi minha vida profissional. E eu falei, tô cansada, não consigo. O que é que ele fez? A gente tinha uma passagem marcada para Marrocos, cancelou tudo. E ele veio pro Brasil porque eu estava cansada. Então tem um lugar que quem está em volta precisa entender como é que funciona a sua vida profissional e pessoal também. Porque tem dias que você não vai conseguir, cara. E eu acho saudável, porque eu não me quebro, né? Imagina ter que me quebrar para caber e... Meu Deus, só de pensar, já tô exausta, eu não posso estar exausta. Se eu estiver exausta, quem ganha sempre vai ser o outro. E toda relação que não tem troca é roubo, né? E Exu já explica isso. Não importa. Eu sempre vou escolher Salvador. E quando eu decido sair, não foi uma decisão assim, eu vou sair. Foi o professor repórter. Caco me chama, tinha que ser São Paulo. Eu falei, não dá pra sair aqui e tal. Não deu. Mas tem um lugar de... Como é que a gente, criando tudo que a gente cria, não fica achando que é o mínimo, sabe? Sim, meu Deus do céu, não, porque São Paulo tem isso. São Paulo é massa, continuo lá, vou, trabalho e tal. Mas todo mundo vem pra cá quando precisa recarregar energia. Todo mundo vem pra cá quando precisa de inspiração. Quem sobe no palco de Cannes são agências lideradas por pessoas que são daqui. Eu tenho que convencer os soteropolitanos que a gente é foda, pô. Mas talvez algumas pessoas me ouvem um pouco mais porque eu tive que ir para São Paulo, porque eu tive que ir para fora do Brasil. Então que seja. Se sou eu a pessoa para falar isso só porque eu circulei em outros lugares, eu vou continuar falando. E aí eu lembrei de Wagner Moura, quando ele fala algo parecido assim. Eu sou minimamente interessante porque eu sou de Salvador. E eu também acho que as pessoas me acham um pouquinho interessante, porque eu também sou de Salvador. E que bom que eu sou Nordeste 2 vezes para facilitar a minha vida. Nordeste de Amaralina e Salvador. E eu tenho que deixar marcado esse sotaque mesmo. Né? Por um motivo. O Brasil vai recomeçar aqui. E depois de Beyoncé eu acho que o mundo vai recomeçar aqui. Não precisa dizer, nossa, a Monique sempre disse, não precisa nem colocar crédito, tô nem aí. Desde que a gente testemunha a história acontecendo. Tá acontecendo, gente. Já é. Todo mundo quer entrar em Salvador, as marcas não sabem o que fazer. Aí querem fazer ativação em Salvador. Só fazem errado, né? Porque traz o time todo de São Paulo ao invés de contratar pessoas da cidade. Salvador é um grande laboratório pro mundo. Só não aceitam isso ainda. Por enquanto tá sendo um lugar extrativista. De tirar. Depois eu acho que a gente vai ajustar essa rota aí para ficar mais tranquilo e ser um ganha-ganha para todo mundo. Mas eu acredito muito na cidade. Eu não aposto em Salvador, eu invisto em Salvador. São coisas totalmente diferentes. E eu espero que as pessoas invistam em Salvador também, sabe? E, de novo, aquilo que eu amo eu não desisto e nem chego atrasada. Então eu vim antes para Salvador, de fazer esse barulho todo, para não chegar atrasada em Salvador e não desistir de Salvador também.
Cara, eu realizei muita coisa. Antes dos 30, eu realizei todos os meus sonhos pessoais e profissionais, assim. Escritos. De novo, eu escrevo mesmo. E quando eu me vi naquilo, eu falei assim, cara, sonhos se realizam mesmo, né? E aí criei outros. Porque você vai descobrindo o mundo também. Imagina, aos 10 anos, meu sonho era poder pagar o plano de saúde de meus pais. Sobretudo minha mãe e tal. E aí minha mãe, quando vai internada, vai na emergência, vai no melhor hospital que existe na cidade ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Outros, muito nesse lugar de poder dizer não. Eu posso dizer não, tranquilamente. Por quê? Porque eu não quero, cara. Não, porque eu não... E é isso. E tá tudo bem. E outros mimos também. Esse papo de, não, porque pode sim. Você trabalha em outro lugar para juntar dinheiro para fazer seus sonhos se realizarem. Aí você, como empresária, não vai fazer? Vai fazer. E eu realizei. E agora eu tenho um sonho de viver. Não é sobre se eu vou ganhar dinheiro ou não com isso. É só viver daquilo que eu gosto muito em relação à vocação, que é a palavra, da escrita. Vai vir agora um livro, depois vai vir outro já, serão talvez 2 ou 3 este ano ainda. Tenho minha newsletter lá em paz, entendeu? E eu quero viver da escrita. E isso me dá um tesão. Aos 8 anos, eu tinha um sonho de ser professora. Professora mesmo, de escola e tal. E vou realizar nessa próxima década. Eu quero entrar em sala de aula em algum momento. E esse momento eu sinto que está próximo, assim. Então, esse sonho de ser professora, de viver da escrita e só trabalhar exclusivamente com aquilo que me dá tesão. Hoje, 90% das coisas que eu trabalho me dá tesão. Os 10% ainda está ali. Bora fazer a manutenção daquilo que eu já criei, beleza. Mas eu quero fechar os 100%. E quando eu falo da tesão, eu trabalho nos bastidores de muitas figuras públicas, né? E são pessoas que são incríveis. Mas, ao mesmo tempo, dessas figuras públicas, algumas não me deram tesão de trabalhar. Eu fui porque eu sei fazer, o dinheiro era legal, vi aí no mundo, legal, fechou. Mas eu quero só aceitar pessoas que são muito legais, muito incríveis. Então são esses 3 sonhos, assim, para poder aposentar em paz. Aposentar olhando às vezes o mar, às vezes olhando a cidade, às vezes olhando o campo, às vezes olhando minha sala de estar. Aposentar tranquilamente. E ter uma aposentadoria junto com meus pais em vida, que seja tranquila, sabe? Porque financeiramente eu posso hoje, eu só não quero. Uma coisa é precisar. Comecei precisando. Todo mundo começa assim. Hoje eu escolhi continuar, porque eu não acredito nisso de ter que ser bilionária. É porque eu não acredito em bilionários, essa lógica. Não é comigo. Mas eu sou sustentável, consigo viver com o que eu tenho, estou feliz com o meu patrimônio. Acredito que dá para fazer dinheiro e negócios de outros jeitos. Não fico falando do patrimônio que eu tenho. Todo mundo aumentou depois do Shark Tank. Qual a fortuna de Monique Evelyn? Como Monique Evelyn ficou rica? Isso é um jeito equivocado de mostrar poder. Eu acho que poder é uma questão de percepção. E quem tem poder não precisa ficar falando. E fama se dilui. Hoje você tá e todo mundo te conhece, amanhã não. Dinheiro você queima. Poder atrai o dinheiro. E fama você escolhe. Então eu vou ficar com o poder, sempre. Sempre que eu puder escolher, eu vou escolher ser a pessoa mais poderosa do que ser uma pessoa famosa, uma pessoa mais rica. Porque o poder vai abrir portas pra mim. Porque o poder vai fazer com que eu decida o sim ou o não. E quando eu falo de poder, não é aquele poder de uma branquitude equivocada. Você sabe com quem tá falando? Eu sou filha de não sei quem. Essa coisa cansativa, exaustiva e totalmente equivocada. Mas é o poder de decidir, fazer uma ligação e tudo se resolver. Né? Desde, sim, bolsa de faculdade para as pessoas do bairro que eu nasci, porque não conseguiram passar na federal.
Não porque não são capazes e tudo mais, mas porque o ensino público hoje é assim, assim, assado, e eu não vou deixar ele esperando. Com essa lógica de, não, deixa ele ficar 5 anos estudando que aí consegue. Desculpa, a vida não é assim. Alguns conseguem, que bom, e outros não, e tá tudo certo também. Então eu posso ligar para uma faculdade. Qual é a melhor faculdade que existe? Essa. Eu posso fazer isso, eu vou fazer. Por que as pessoas fazem isso? O filho de não sei quemzinho também faz. E eu vou fazer isso. Então, toda vez que tiver que escolher entre poder, fama e dinheiro, eu vou escolher o poder. Para poder ter decisão, onde colocar o meu próprio dinheiro e fazer negócios de outro jeito. Eu só posso fazer negócios de outro jeito, da forma que eu acredito hoje, onde é possível gerar impacto real, sim, onde é possível todo mundo ganhar, sim, e tudo mais, porque eu tenho poder no lugar que eu estou. Viver da escrita, aposentar bem, ir para a sala de aula e continuar sendo uma pessoa poderosa naquilo que eu me proponho a fazer. Tamo junto. Falei coisas que eu não falei, hein? Ai, meu Deus! Tudo certo. Uma grande sessão de terapia, mas... Que bom. Apaga a terapia da semana, hein?